Agora, 8h59, desde o começo dessa edição, a gente vem noticiando a situação muito complicada com mortes em Juiz de Fora, em Minas Gerais, por causa da chuva muito forte concentrada nesta madrugada. A região também de Ubá foi muito atingida. Nós tínhamos o número de 14 mortes confirmadas pela Prefeitura de Juiz de Fora e nesse momento a gente estabelece conexão com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcelos. Tenente, muito obrigada por nos atender. Queria, por favor, confirmar com o senhor a atualização de números. 14 mortes em Juiz de Fora, há mortes em Ubá também e há desaparecidos, Tenente? Bom dia também a todos que nos acompanham. Nós temos sim a atualização de alguns números, esses já divulgados pela Prefeitura, mas em relação ao Ubá, a relação de 4 mortes, em que ocorreram também em situações de inundação e soterramento. Além disso, um importante número de 13 pessoas que foram salvas com vida durante o trabalho ininterrupto dessa madrugada, principalmente em situações de soterramento em Juiz de Fora e região. Nós tivemos dados de chuvas acumuladas em 7 horas, com um total de aproximadamente 80% do que era previsto para a média mensal. Por isso, os bombeiros atuam, são mais de 62 bombeiros militares em campo e um reforço desde o início da madrugada com 22 bombeiros militares especializados de Belo Horizonte e demais regiões do estado. Confirmando então, Tenente, são 14 mortos em Juiz de Fora e 4 em Ubá. Confere? Confere essa informação. Lembrando que esses são números vivos, nós estamos num momento em que o posto de comando compatibiliza as informações com as demais agências que estão envolvidas. Então, são números da nossa corporação que, assim que atualizados, serão informados novamente. Esses números têm subido rapidamente, né? Bastante rapidamente. Em questão de escala de tragédia, essa é a pior que ocorreu em quantos anos nessa região, Tenente? Olha, nós estamos falando de uma região montanhosa e, claro que se lembrarmos da divisa do estado de Minas Gerais, pode ser que não tenhamos uma lembrança tão frequente desse tipo de emergência, porém, estamos falando de uma continuidade da região serrana do Rio de Janeiro. Então, nós temos praticamente a mesma topografia, um terreno acidentado, muitas encostas. Tivemos uma situação parecida na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e agora uma chuva muito concentrada na cidade de Juiz de Fora e Ubá, além de outras localidades ali desta região. Então, infelizmente, é uma região já acometida por esses fenômenos e nós temos essa ciência e até as cartas de risco dessas localidades. Daí a extrema dificuldade no trabalho realizado pelos bombeiros e os riscos também envolvidos no resgate e na retirada de pessoas desses locais. Os bombeiros trabalham com que número de pessoas que estariam desaparecidas, Tenente? Bom, a última atualização é de 45. Mais uma vez um número vivo, um número que pode ser atualizado a qualquer momento. Repita, por favor, a informação, Tenente, porque picotou a nossa ligação. 45, número de 45 até o momento, pessoas desaparecidas, lembrando ser um número que pode ser atualizado também. Ô, Tenente, e qual é a recomendação dos bombeiros à população dessas áreas montanhosas? Permaneçam em casa, não permaneçam em casa e busquem abrigo? Estejam em áreas de encostas, né? Áreas íngremes, áreas sujeitas ali ao movimento, ao escorregamento de terra, principalmente com o solo já encharcado. O ideal é sair dali, não aguardar um sinal de emergência no solo ou na estrutura, é sair e buscar um local seguro conforme orientado pelas autoridades. A gente está com uma certa dificuldade na comunicação, mas deu para entender, né, muito bem o que o Tenente Henrique Barcelos nos contou aqui. 45 desaparecidos, é um número muito elevado. Tenente, pergunto para o senhor se essas pessoas desaparecidas já... Como é que a pessoa pode procurar por mais segurança nesse instante? Bom, a principal recomendação
para as pessoas que... A notificação de onde elas possam estar, digo, podem ser vítimas de soterramento, assim como as 13 pessoas que foram retiradas vivas, né, que o senhor ressaltou no início da entrevista. Isso é muito importante, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica resgatar essas pessoas com vida, certo? Certo, nós temos esse número de 45 desaparecidos em ocorrências já referenciadas pela nossa corporação, em ocorrências que estamos atuando desde ontem com a intensificação dessas chuvas. Agora, com a chegada de recursos especializados, teremos ainda mais capacidade de chegar até essas vítimas, por isso todo o esforço nessas primeiras 24 e 48 horas. Certo, o senhor fez uma comparação aqui com a região serrana do Rio de Janeiro, citou Petrópolis, aquela tragédia recente, que a gente trabalhou numa cobertura aqui muito triste, né, mas que a gente conseguiu ter a dimensão do que aconteceu por lá. Foi a água levando tudo, né, tenente? Dá para fazer um paralelo nesse sentido também com o Juiz de Fora? O que aconteceu exatamente? O volume de chuva foi muito grande, saiu arrastando tudo que havia na frente? Olha, um volume de chuva dessa natureza, ele cria dois cenários complexos. O primeiro é o transbordamento de rio nos pontos mais baixos da cidade, onde se tem uma planície, gerando enxurrada. Essa enxurrada acaba levando veículos, carros, infelizmente pedestres também, estruturas pesadas, árvores. E o segundo cenário é um cenário de deslizamento de terra, um cenário que envolve as encostas. E esse já é um cenário que gera soterramento, colapso de edificações e soterramento de vítimas. Para esses soterramentos, nós estamos aplicando ali as técnicas de desmanche hidráulico e também detectores de vida para conseguir chegar, eventualmente, a vítimas que possam estar em espaços vitais isolados, como nós chamamos, onde possa haver um pouco de oxigênio. Tenente, o senhor citou as semelhanças que há entre essa região e a topografia também da região de Serra do Rio de Janeiro. Há intenção ou conversas para pedido de reforço dos bombeiros do próprio Rio de Janeiro, considerando essa experiência em relação à topografia da área? Olha, nós temos sempre uma integração na comunicação com os demais. Naturalmente, muitos se colocam à disposição. É necessário, primeiro, coordenar a quantidade de recursos que existe no local, saber exatamente onde há demanda para um possível apoio, para realmente conseguir receber essas disponibilidades de apoio de outras corporações. Lembrando que já estamos atuando no local desde ontem com recursos especializados, inclusive com outras agências do próprio Estado. Muito bem, esse é o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, trazendo atualizações importantes da tragédia que se abateu sob Juiz de Fora. 14 pessoas mortas, 4 pessoas mortas na cidade de Ubá e pelo menos 45 pessoas desaparecidas sendo buscadas agora pelos bombeiros. Tenente, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. Obrigado, bom trabalho também.